voltando, porque são vídeos cortados, né, de 10 em 10 minutos mais ou menos. Enfim, Samuel Huntington, como eu estava falando com vocês agora, ele vai apresentar uma nova diferença de civilizações. Então, as civilizações mundiais, aí nós vamos ter, no caso, os ocidentais, os orientais, o Oriente Médio, por exemplo. Então, agora o mundo passou a ter um outro mosaico. Aqui na página 77 você vai conseguir entender melhor essa explicação. Por exemplo, a parte de quem são os ocidentais, na verdade, são os norte-americanos, são os europeus capitalistas, por exemplo. Aí nós vamos ter os africanos, aí vamos ter os sul-africanos. Enfim, diversos grupos, diversas civilizações tendo um respeito diferenciado agora. Então, não é mais capitalista e socialista, não. Agora são ocidentais, orientais, latino-americanos, que somos nós, por exemplo, os japoneses. Então, olha que interessante. Temos a concepção dos ortodoxos, dos hindus, enfim. Então, há uma nova nomenclatura, como esse mapa mostra para vocês na página 77. Há uma nova divisão, essa ruptura que existe com essa quebra de diferenciações entre apenas capitalistas e socialistas, quando você tem a unificação no sistema socialista, que não existe mais agora, a unificação de um único país chamado Rússia. E aí a fragmentação dos países socialistas, todos eles independentes e por si só se virando dentro de um mundo capitalista. Você unificou um único sistema econômico. O que você tem também? Você tem, então, uma nova nomenclatura para todas essas pessoas, porque são, na verdade, civilizações, são culturas, são grupos étnicos. Todo aquele contexto que nós vimos lá na primeira aula do ano ainda, em relação ao Estado-nação, na formação do Estado moderno, por exemplo. Então, todo aquele conceito de nacionalismo agora vai ser reavivado e mais regionalizado, na verdade. Então, por isso que existe um choque de civilizações. Por quê? Porque agora cada qual vai estar próximo dos seus semelhantes no caso, em termos culturais mesmo, já que todo o mundo vai seguir o mesmo sistema econômico, que será o capitalismo. Então agora, dentro desse sistema econômico capitalista, nós vamos ter o quê? Essas subdivisões regionais. E com isso, senhoras e senhores, eu finalizo bem sucintamente o capítulo que nós já vimos em sala, porém só para critério de revisão, para que vocês possam cumprir com as atividades. Então agora eu vou passar aqui, vou fazer uma breve passada de olho na página 82, na síntese desse capítulo, que nós já discutimos ele em sala de aula, foi só uma aula com critério de revisão mesmo, e vamos para vocês poderem fazer as atividades. Começamos então com a crise soviética, na verdade, com o descontentamento da população, a população não estava contente, a população soviética no caso, não estava contente com aquilo que estava acontecendo dentro do seu território e, por consequência, faltava até produtos básicos ali, porque o Estado não estava tendo condições de suprir tudo aquilo que era necessário e as indústrias, no caso, já estavam sucateadas. Então, não havia condições de competir com o capitalismo. Dessa forma, então, a União Soviética ela se fragmentou na formação da Rússia e das seis, no caso. Por consequência, o fim da Guerra Fria, né? Nesse processo todo, o sistema capitalista venceu o sistema socialista. E com o fim da Guerra Fria, surgiram, então, na verdade, as novas ordens mundiais. Então, a multipolaridade, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que, no caso, hoje em dia é a nomenclatura que é utilizada. Por exemplo, nós aqui no Brasil somos um país subdesenvolvido, porém industrializado. Então, por exemplo, por mais que nós sejamos subdesenvolvidos, não somos iguais à Colômbia, por exemplo, que é um país subdesenvolvido, ou não somos iguais, sei lá, à Nigéria, que é um país subdesenvolvido. Não, nós somos subdesenvolvidos, mas nós temos um contexto de industrialização que nos dá um degrauzinho, patamar diferenciado, mas ainda assim classificados por subdesenvolvidos por questões do nosso IDH, que também é um contexto que vai surgir muito, muito presente logo após essa atividade mais recente da ONU, que eu havia falado com vocês, no final da Guerra Fria. Por consequência, nós tivemos também, nessa nova ordem mundial, um baita choque de civilizações, como eu falei agora no final do vídeo, no final da aula, que é o quê? Os asiáticos, os ortodoxos, os ocidentais, os hindus, os latino-americanos, enfim. Essa é a nomenclatura mais comum aos seus ouvidos também nos dias de hoje. E com essa nova ordem mundial, os Estados Unidos se tornou, lógico, a maior potência mundial, porque ele venceu a Guerra Fria, né? E nesse meio tempo nós tivemos algumas alianças ou blocos econômicos que também surgiram
para o mundo todo. Então nós vamos ter o quê? Os Estados Unidos dentro das Américas. Na Europa surgirá a União Europeia, no caso, como único bloco econômico para toda a Europa nesse período também. E na Ásia, como eu falei para vocês, sendo o único país desenvolvido, o Japão. E é lógico que para que tudo isso funcione muito bem, existe ainda a retomada daquelas famosas zonas de influências que nós já vimos também nas aulas anteriores em sala de aula. As zonas de influência, no caso, elas passam a ter um enfoque um pouco maior. Por quê? Porque a zona de influência passa a ser mercado consumidor. Eu preciso escoar meus produtos. Já que o sistema capitalista funciona na base de compra e venda, eu preciso escoar esses produtos. Como é que eu vou escoar eles? Vendendo para alguém. E quem serão os meus clientes? No caso, aquela zona de influência que eu comecei lá na Guerra Fria, lá na Segunda Grande Guerra ainda, o meu processo de estreitamento, vamos dizer assim, para que hoje ela pudesse me ser útil nessa unificação do sistema capitalista para o mundo todo e nessa nova ordem mundial. E é lógico, a Rússia fica tentando se reafirmar como uma grande potência. E qual vai ser o grande facilitador desse processo, dessa autoafirmação russa em relação a ser uma potência econômica ainda? A facilidade que ela teve foi as grandes indústrias, as indústrias que abasteciam a União Soviética, estavam todas localizadas em Moscou, então todo o poder soviético era centralizado em Moscou, capital da Rússia. Por consequência, quando houve a fragmentação e a criação de um país, no caso a Rússia, e os países soviéticos conseguiram sua independência e se tornaram capitalistas, por exemplo, o que aconteceu? A Rússia ela conseguiu essa herança da Segunda Grande Guerra e, por conta dessa herança, ela consegue se manter até os dias de hoje, sendo vista como um país desenvolvido em relação aos outros países da Guerra Fria, os países soviéticos. Ela foi o país que ficou em destaque por conta disso. Por quê? Porque ela tem essa herança que ela carrega desde a Guerra Fria. E com isso, galera, eu finalizo com vocês um capítulo que nós já vimos, porém, para critério de revisão, para poder iniciar um novo capítulo numa próxima aula. Porém, antes disso, eu gostaria que vocês fizessem as atividades do capítulo 4 toda, porque em uma próxima aula farei com vocês as respostas comentadas aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que vocês já conhecem todas as regras de horários, etc. Não tem novidades, independente da distância ou não, para que possamos então avançar para o próximo conceito, que será a nova Organização das Nações Unidas, a ONU. Aí vai ser apenas ONU. Vamos falar de todo esse processo de formação, quem é, o que faz, o que come, como vive, enfim, quem raios é a ONU. Vamos descobrir na próxima aula, ou no Globo Repórter, a sua funcionalidade. Bom, forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E espero eu que esse próximo vídeo seja antes da nossa próxima aula, porque nós vamos ter um vídeo e espero logo dar uma aula para vocês presencial. Abração, galera. Tchau, tchau.